Paz do Senhor, irmãos. Todos felizes. O Brasil perdeu, mas Jesus sempre ganha. A nossa alegria não está nisso. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 90. Temos tantos visitantes esta noite, que vocês se sintam à vontade, bem-vindos, irmãos que nos conduzirem à adoração nessa noite. Que vocês recebam em dobro aquilo que transmitiram a nós, as bênçãos que acompanham a ministração de um louvor. Obrigado, apareçam mais vezes, vocês são preciosos para nós. Salmo de número 90. Nós vamos por partes. Vamos ver se conseguimos chegar até o final dele. Esse salmo é um salmo especial e diferente de todos os outros da Bíblia. Por quê? São 150 salmos. Salmos eram hinos que eram cantados principalmente no templo pelos judeus em Jerusalém. E eles também cantavam este salmo aqui. Mas o que faz desse salmo de número 90 tão especial é que é o único salmo na Bíblia que é expressamente atribuído a Moisés. Outros são discutíveis se são ou não de Moisés, mas esse é expresso em dizer que é uma oração de Moisés, é uma expressão do coração de Moisés. Moisés não é uma pessoa comum, não é alguém qualquer. Moisés é a pessoa do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. De todas as pessoas que passaram pelo Antigo Testamento e que são citadas no Novo, Moisés está em primeiro lugar. Moisés era especial e ele tem uma vida muito interessante porque ele experimentou de tudo que se podia experimentar nessa terra. Durante 40 anos ele viveu no Egito. O Egito era a grande potência do mundo na época de Moisés. Assim Moisés experimentou das glórias e das belezas do mundo. Ele viu pessoalmente, esteve ali presente diante de várias pirâmides que hoje nós apenas conhecemos por documentários. Moisés não, Moisés viveu pessoalmente com muitas delas, porque muitas delas são anteriores a Moisés. Então ele viu a glória, ele comeu do melhor, ele experimentou do melhor, ele viveu as maiores festas que você pode imaginar, e isso durante 40 anos. Ou seja, no vigor da sua idade, ele pôde aproveitar o que de melhor a glória do mundo poderia oferecer. Depois de 40 anos, ele vai para o deserto e experimenta um outro tipo de vida totalmente diferente. Uma vida cuidando de ovelhas, uma vida como pastor em regiões mais desérticas, experimentando o que é uma vida humilde, o que é uma vida simples, aprendendo de experiências muito mais comuns, passando também às vezes até necessidade. E depois, aos 80 anos, ele é chamado por Deus e começa a experimentar um relacionamento com Deus que poucas pessoas podem dizer que vivenciaram com o Senhor. Ele vê ali as pragas do Egito, ele vê a libertação do povo e ele conduz o povo pelo deserto, experimentando do maná, da água que saía da rocha, entre outras grandes experiências com Deus. Agora eu quero que você imagine este Moisés com mais de 100 anos. Talvez até próximo dos seus 120 anos de idade com a qual ele morreu. Perto dessa idade, Moisés começa a analisar a sua vida. As pessoas, quando vão chegando ao final da sua existência, elas começam a pensar naquilo que passou, naquilo que foi feito, naquilo que aconteceu, naquilo que não foi feito e poderia ser feito. E aqui está Moisés, antes de escrever esse salmo, olhando que a maioria das pessoas que ele conheceu e que saíram do Egito com ele, já não estão mais vivas. Porque o povo que saiu do Egito foi rebelde. E Deus disse, esse povo não vai entrar na terra. Logo, uma geração teve de morrer antes que o povo pudesse entrar na terra prometida. Nesse sentido, então, Moisés teve de enterrar a maioria das pessoas que ele conheceu e viu saírem do Egito com ele. Moisés experimentava a morte diariamente. Quem sabe todos os dias alguém vinha à sua tenda com um memorial do que aconteceu naquela semana ou naquele dia mesmo, dizendo, Moisés, hoje morreram mais 3. Moisés, essa semana morreram mais 10. E a morte foi algo presente na vida de Moisés. E antes de escrever esses salmos, Moisés já não é mais aquele homem cheio de vigor que viveu no Egito, ou que foi um pastor de ovelhas, ou mesmo aquele homem que saiu com o povo do Egito rumo ao deserto. Moisés agora é um homem muito mais velho, um homem que não tem mais muitas forças.
a sua beleza se foi embora, e agora ele começa a analisar, e essa é uma oração de Moisés, por isso que ela é tão importante, porque quando a pessoa chega no final de sua vida, ela não tem mais tempo a perder, ela pondera mais nas suas palavras e não joga mais tempo fora. É por isso que seria interessante, quem sabe você pensa, puxa, eu gostaria de ouvir Moisés falando naquela época, ou Moisés orando ao Senhor, alguém com tamanha intimidade com Deus, que viu Deus pela fenda de uma rocha. O que esse homem será? Como ele orava a Deus, como ele falava com Deus, e aqui nós temos a oportunidade de ouvir o que Moisés falava com Deus, numa época tão especial da sua vida. E começa então aqui o versículo 1, eu gostaria que você me acompanhasse, nós vamos versículo por versículo. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nesse momento da vida, Moisés começa a analisar todo este ambiente que ele está vivendo de morte e dificuldade, pensando em Deus. Tudo aquilo que é de valor, todo pensamento, toda conclusão válida deve começar num pensamento sobre Deus. Todos os problemas da vida, os problemas existenciais devem partir de um conhecimento de Deus e não começar no próprio homem. Nós vimos na história o que o humanismo tem feito. Por isso que a depressão é a doença do século. Porque é o homem buscando pelo próprio homem a saída para as coisas. Mas Moisés não. Moisés começa falando de Deus. Esse Deus que é antes dos montes. Para um israelita não existia nada mais antigo do que um monte. Porque as coisas mudavam, as civilizações mudavam, mas as montanhas continuavam as mesmas. Aí Moisés diz, pois Deus é anterior a isso. Deus é de eternidade a eternidade. Sabe o que isso significa? Deus criou o tempo. O próprio tempo é uma criatura de Deus. Houve um momento em que nem o tempo existia. Deus vive fora do tempo, além do tempo, acima do tempo. E sabe o que eu acho interessante em Moisés, queridos? É que é alguém que experimentou muita coisa. É alguém que já tinha muita história para contar, mas ele continua maravilhado com Deus. Ele continua atônito, ele continua admirado pela grandeza de Deus. Algo que muitas vezes nós perdemos na nossa caminhada é esse assombro pelo tamanho e pela grandeza do nosso Deus. Essa reverência diante de uma coisa que é tão além de nós. Quando você vê um cientista, por exemplo, ele faz uma descoberta de um novo planeta, ou de uma nova galáxia, algo muito grande. Você precisa ver a fisionomia desses cientistas. Eles ficam maravilhados, eles ficam sem palavras, eles ficam ali atônitos, em estado de terror, tamanha a grandeza daquilo que eles descobriram. Mas Moisés aqui está admirado, está vislumbrado com algo que é maior do que qualquer planeta, maior do que qualquer galáxia. E ele não perdeu isso mesmo com 120 anos de idade. E infelizmente isso acontece com muitos de nós, queridos. Nós, com o passar do tempo, com a atividade na igreja, com o costume da vida cristã, nós passamos a nos acostumar com a ideia de Deus. Deus se torna apenas a causa não causada, ou apenas um conceito em que nós conseguimos expressar em palavras. Mas nós cristãos temos que entender que Deus não pode ser perfeitamente definido em palavras. As palavras não podem expressar tudo que Deus é. Quando nós usamos palavras para falar de Deus, é sempre como uma janela. Por que uma janela? Quando você olha pela janela e vê uma paisagem lá fora, você nunca consegue ver tudo que está lá fora. Você vê uma parte, essa parte é verdadeira, mas você não está vendo o todo. Por quê? Porque o espaço que a janela permite é limitado. Assim são as nossas palavras quando nós nos referimos a Deus. Embora elas possam expressar algumas verdades, elas são limitadas e não podem expressar tudo que Deus é, a grandeza do que Deus é. Quando você vai ver as crianças e elas têm algumas perguntas muito interessantes, algumas crianças perguntam para as titias do cultinho, puxa, mas Deus está dentro de mim? Como é que cabe? Pois até hoje nós não sabemos como isso funciona. Ninguém pode explicar algo desse tamanho. Como é que o Deus Criador dos céus e da terra, tão grande, pode habitar dentro de nós, dentro de mim e dentro de você? São coisas inexplicáveis que devem,
despertar a nossa admiração e retirar exclamações e palavras de adoração a nós. Cristianismo, se perder essa dimensão poética, essa dimensão de reverência, essa dimensão de admiração e de terror diante da grandeza do nosso verdadeiro Deus, ele deixa de ser cristianismo e vira apenas práticas, costumes que qualquer pessoa pode fazer, mesmo sem Jesus. O que diferencia o cristianismo é a vida que ele carrega, é a dimensão de realidade que ele carrega, e essa posição de reverência diante de um grande Deus que não pode ser expresso em palavras. E eu acho lindo como Moisés, mesmo sendo tão experimentado nas coisas, não perdeu esses sentimentos em relação a Deus. Quando eu olho também, por exemplo, para Paulo. Paulo, ele é um cara preparado, aprendeu com Gamaliel, um grande doutor da época. As cartas que nós temos 13 cartas de Paulo na Bíblia, em que faz já 2000 anos em que as pessoas discutem e extraem ideias maravilhosas dessa carta. Era alguém totalmente preparado, alguém que foi até ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito ouvir. Mesmo este Paulo, com toda essa experiência, depois de tantos anos na caminhada cristã, ele escreve Romanos capítulo 11, versículo 33, ó profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus pensamentos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem lhe deu primeiro para que depois ele recebesse? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente, amém. Um homem que ainda tem a capacidade de se admirar diante de um grande Deus. Não deixe que isso seja roubado de você, que quando você ore simplesmente porque tem que cumprir um dever, ou que você simplesmente consegue orar como se nada de anormal estivesse acontecendo, que você possa muitas vezes se colocar diante de Deus e sentir que você está diante de algo que vai tão além de você, que muitas vezes as palavras nem devem ser proferidas. Como disse o escritor do livro O Peregrino, o livro mais vendido depois da Bíblia, ele disse assim: quando orares, é melhor que teu coração fale sem palavras do que com palavras, mas sem coração. É o automático, é o mecânico, é aquilo que perdeu a vida. Quando orares, é melhor que teu coração fale sem palavras. É melhor o silêncio reverente do que palavras sem coração. Então não deixe que isso seja tirado de você. Por exemplo, uma das canções mais famosas que foram escritas, que parece que foi até tocada no Titanic enquanto ele afundava, é aquela canção Mais Perto, Quero Estar, Meu Deus, de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. Esse hino foi escrito por uma mulher no século XIX. Sabe por que ela escreveu esse hino? Porque ela leu a passagem de Jacó, quando Jacó viu uma escada em que anjos desciam do céu naquela escada, aquela visão maravilhosa. Isso trouxe tanta admiração a essa mulher, trouxe tanta inspiração ao seu coração, que nasceu esse hino tão maravilhoso. E nós, de repente, precisamos começar a compor mais alguns cânticos, queridos. Cânticos não por causa da rima, mas cânticos que fluam de admiração a Deus. Cânticos que venham desse assombro que nós temos em relação à grandeza desse Deus poderoso. Vamos continuar lendo o texto, versículo 3. Ele tira os olhos de Deus agora e começa a olhar para o homem. Versículo 3 diz assim: Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Olha o contraste que existe daquilo que ele falou sobre Deus, e agora ele olha para o homem. Ele olha para aquilo que ele está vivendo todos os dias, a morte que acontecia ali na nação israelita em todos os momentos. E olha como ele nos descreve, como um sono. A nossa vida é como um sono. Por que a nossa vida é como um sono? Você já percebeu que às vezes você dorme 8 horas numa noite, mas quando você acorda, às vezes parece que você ficou 10 minutos na cama. Fala, puxa, não é possível que se passaram 8 horas já. Assim é a nossa vida. Pergunte para uma pessoa mais velha. Sabe, eu posso perguntar para você?
Pode ser também, já pode ser. Mas quando você pergunta a pessoa e diz, e aí? Você lembra do que aconteceu naquela época? Puxa, parece que foi ontem que eu estava me casando. Parece que foi ontem que estava acontecendo isso. Se eu estava pensando, já vai fazer 20 anos que morreu Ayrton Senna e o Brasil ganhou a Copa do Mundo com o Romário. 20 anos que parece que foi há 5 anos atrás. Porque é como um sono, é um tempo que se passa, mas é tão rápido. É tão imperceptível. Ficam apenas memórias, e as memórias de um breve período. Nós mal percebemos, como diria Shakespeare, nós somos feitos do estofo de que são feitos os sonhos. E nossa vida termina como que no sono. Quando nós dormimos, nós perdemos a noção do tempo. Ele está dizendo, diferente de Deus, que é de eternidade a eternidade, que dura eternamente, nós homens somos tão breves como um sono. Ele usa também a linguagem de uma torrente de águas, que no Oriente Médio, quando vinham chuvas muito fortes, depois de período de secas, vinha-se uma torrente muito grande que levava tudo que tinha pelo caminho. Nós conhecemos um pouco disso, como que aconteceu no Rio de Janeiro, onde você tinha toda uma comunidade e de repente vem uma torrente de água com lama e leva toda uma comunidade embora. Isso é a nossa vida, diz Moisés. Nossa vida é assim. Estamos aqui todos bem hoje, algo pode acontecer e simplesmente o homem passa. Porque ele é passageiro. Ele também fala sobre a relva, uma plantação que às vezes nascia muito rápida, mas o sol era tão forte que ela logo se queimava no fim da tarde. Era queimada pelo sol, então ele usa, olha, ela cresce, ela floresce, mas logo ela murcha, falando da velhice, e seca, falando da morte. Essa é a experiência do homem, ele disse. Isso é o homem. Principalmente em relação a Deus. Você pode dizer, Samuel, calma lá. A ciência, com os seus avanços, tem nos permitido viver muitos mais anos de vida. Quem sabe a ciência aí tem prolongado alguns dias, até alguns anos a mais, dentro da nossa vida e da nossa saúde. Só que a mesma ciência que dá com uma mão alguns anos de vida é a mesma ciência que mostra, através da astronomia, como o nosso universo é grande e como o nosso planeta é apenas um cisco dentro de todo esse cenário, e nós ainda dentro desse cisco, menores ainda. Então ela aumenta um pouco o nosso tempo de vida, mas por outro lado demonstra o quanto nós somos insignificantes diante de tudo isso que nós estamos presenciando, diante desse ambiente em que nós estamos. É por isso que o Salmo 39, versículos de 4 a 6, dizem algo interessante, que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Diz assim o salmista: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto eu sou frágil. Aí ele diz, eis que fizeste os meus dias como palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, ou seja, totalmente passageiro. Na verdade, ele diz ainda, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Isso é Moisés falando no final da sua vida, um homem com experiência. É por isso que quando nós olhamos para uma pessoa orgulhosa, é uma coisa estranha. O orgulho, na verdade, qual a definição de orgulho? Orgulho é o esquecimento da realidade. Uma pessoa orgulhosa é alguém que se esqueceu do que é real, esqueceu do que é verdadeiro, esqueceu da realidade. Esqueceu que a sua vida é apenas um conto ligeiro. Esqueceu que sua vida é apenas um sono, algo breve, como uma relva que nasce e morre por causa do sol forte. Esqueceu que é alguém tão frágil que qualquer coisa, qualquer veinha, qualquer acontecimento mais grave, lá se vai a vida, lá se vai tudo aquilo que se esperava, os sonhos, os projetos, as realizações, tudo se vai. É por isso que Eclesiastes 7:2 diz algo interessante, irmãos, que é meio difícil de praticar, mas é algo interessante. Diz assim, olha, é melhor ir a um velório do que ir a um banquete, porque lá no velório você verá o fim de todos os homens e que os vivos considerem. É
meio difícil de praticar, né? Ninguém vai ficar indo no cemitério vendo a programação do dia para ver os velórios que estão acontecendo, para ver as coisas acontecendo. Claro que nós preferimos um banquete e uma festa. Mas Salomão aqui, ele observa algo interessante. Ele diz, olha, quando você está num velório, vendo uma pessoa naquele caixão, se prepare, porque um dia vai ser o seu rosto que vai estar aqui, naquele caixão. A única coisa que vai mudar entre você e aquela pessoa que está ali é a data. Então considerem isso, ele diz. Considerem isso, considerem a brevidade da vida, considerem a limitação do ser humano, principalmente diante daquele grande Deus que é eterno, que é de geração em geração, que não muda. Nós não, nós somos totalmente limitados. E vamos passar quando menos esperarmos. Vamos continuar lendo. Samuel, acabou o buraco? Acabou a ladeira? Ou tem mais descida? Tem mais descida. Moisés estava um pouquinho deprimido nesse dia, irmãos. Você pode perceber que às vezes nós temos esses momentos aí que a gente dá um frio na barriga quando a gente pensa na vida, pensa no passado, pensa nas memórias. E dá aquele frio de que a gente está passando. Na verdade, esses são os momentos em que nós estamos mais lúcidos. Onde nós estamos com maior sanidade. Porque nós estamos conseguindo pensar como realidade. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos ou secretos. Como dizem, nada está tão ruim que não pode piorar. Ou então há sempre um túnel no final da luz, né? Não só uma luz no final do túnel. Às vezes a coisa, não, agora vai melhorar, ainda não. Se não bastasse o grande Deus eterno, se não bastasse o homem limitado, passageiro, frágil, este homem limitado, passageiro e frágil, vive uma vida a provocar aquele Deus que é eterno. Moisés está dizendo, não basta a nossa fragilidade, não basta nós não reconhecermos o quão pequeno nós somos, nós ainda vivemos de forma a provocar a ira e o furor deste Deus que é perfeito e santo. Nós vivemos pisando na bola e ofendendo a dignidade deste Deus. E outra coisa que me admira em Moisés aqui, eu acho muito interessante, é que Moisés não perdeu esse sentimento de quebrantamento. Ele não perdeu este pesar por causa dos seus pecados. Mesmo depois de 120 anos, ele ainda se sente consumido, conturbado pelas coisas erradas que ele ainda fazia, porque era homem. Moisés não estava ainda acostumado com as suas falhas e os seus erros. Aquilo ainda machucava o coração dele. Ao ponto de ele dizer, olha, eu sou consumido, eu sou conturbado. Me incomoda, traz tristeza, traz peso ao meu coração eu não ser aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Ofender a dignidade de Deus ainda trazia um peso para Moisés. Não era apenas uma questão teológica e uma frase bonita de que todos os homens são depravados e pecadores, depravação total, todos os homens pecam, eu peco também, é aquela coisa mecânica que nós aprendemos. Para Moisés, ofender a Deus ainda era algo vivo e que machucava, ele se sentia consumido por isso. Uma comparação interessante para o que Moisés está sentindo aqui é a palavra de Jesus, a pregação de Jesus no Sermão da Montanha. Jesus vai dizer no capítulo 5, no versículo 3 de Mateus, ele diz assim, bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que está dizendo aqui é o seguinte, bem-aventurado aquele que sabe que espiritualmente não tem nada de bom para oferecer para Deus, que sabe que suas justiças são como trapos de imundícia, sabe que sempre haverá aspectos e questões que desagradam a Deus e que nós cometemos. Bem-aventurado quem se sente assim, alguém vazio e pobre em relação às coisas espirituais em relação a Deus. Muitos de nós nos sentimos assim, queridos, mas isso não basta. O versículo 4 do capítulo 5, um versículo depois deste, versículo 3, bem-aventurados que são pobres de espírito. Versículo 4,
Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então, às vezes, nós temos a capacidade de saber que somos pecadores, de saber que pisamos na bola, de saber que estamos errados, mas poucos de nós têm a capacidade de chorar com isso, de se aborrecer consigo mesmo e perceber: eu tenho desagradado a Deus, eu tenho chateado o coração de Deus, eu tenho sido errado para com meu Deus que tanto me amou, e nós nos acostumamos e perdemos este contristamento. Não é apenas um conhecimento aqui, é algo daqui, do coração, algo que machuca e diz: Deus, eu te ofendi, eu não queria ter te ofendido, Deus, mais uma vez eu errei. Mas as coisas começam a virar muito dogmáticas, é muita fórmula, fiz errado, é igual me arrependo, é igual Deus me perdoou e acabou. As coisas viraram sem vida e talvez sem poesia no nosso meio. E tudo vira uma coisa muito natural, virou uma religiosidade muito grande, queridos, quando nós perdemos essa sensibilidade de perceber o que provocamos no coração de Deus. Mas Moisés, depois de 120 anos, ele não perdeu isso. É por isso que Paulo fala: olha, nós que estamos vivos, gememos esperando o corpo da ressurreição. A pessoa que não perdeu esse sentimento de tristeza em relação aos seus pecados, ela respira a esperança de que um dia ela poderá passar um dia inteiro agradando a Deus em tudo que ela falar, em tudo que ela pensar, em tudo que ela fizer, ela vai agradar a Deus, porque ela receberá um corpo incorruptível. A pessoa que não perde esse sentimento em relação ao pecado, ela respira essa esperança e por isso ela geme. Nós sabemos que somos maus, mas às vezes quando alguém fala mal da gente, a gente se aborrece muito, né, irmãos? Ora, se nós realmente somos tão maus assim como nós proclamamos com a nossa boca, quando alguém fala mal da gente, a pessoa não está falando, na verdade, nada que nós já não sabemos. É por isso que o professor Luiz Saião, que é uma pessoa muito preparada na palavra, ele disse assim: o problema de quem fala mal de mim é que essa pessoa sabe pouco. Esse é o problema. Porque se ela soubesse mais, aí sim ela ia ver que ela tem razão para falar mal de mim. O problema dela é que ela não faz ideia o quão mal eu sou. Então ela fala mal de mim, é porque ela sabe pouco. Porque nós somos maus, queridos. É isso que Moisés está falando. Olha, não é só Deus é eterno e nós somos frágeis. Nós vivemos a provocar a ira desse Deus, a nossa inveja, nossos ressentimentos, nossas cobiças. E tudo isso Deus enxerga a cada detalhe. O texto fala: olha, os pecados ocultos e secretos, as coisas que nós escondemos dos olhos dos homens, porque são vergonhosas até para os homens. E Deus está ali vendo tudo. E Moisés está machucado por causa disso. Versículo 9, ele vai descer um pouco mais a ladeira ainda. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos dias como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem aos 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Se não bastasse a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, a limitação, a fragilidade do homem, e esse ser, ainda que é frágil, passageiro, ofendendo este Deus, o versículo 9 diz: pois todos os dias se passam na tua ira. Não é que nós aborrecemos a Deus de vez em quando, são todos os dias. Não tem um dia sequer em que eu e você, nós vamos aos nossos leitos, nós vamos à nossa cama, que nós possamos dizer: puxa, hoje eu estou em crédito com Deus. Não existe. Todo dia o débito apenas aumenta diante de Deus. É como se fosse num banco, em que você fosse todas as manhãs sacar, e no dia seguinte você saca, depois você vai sacando, e a sua dívida aumentando todos os dias. É assim que nós somos com Deus. Não tem um dia que nós possamos deitar e dizer: Deus, hoje eu te agradei em tudo que eu fiz, falei e pensei. Todos os dias, Moisés diz. Ele fala no finalzinho do versículo 11: quem conhece o poder da tua ira? A ideia que Moisés está dizendo, ele está pedindo uma resposta.
Ninguém. Ninguém faz ideia do quanto o Senhor é provocado pelos pecados dos homens. Versículo 12, para nós caminharmos. Moisés diz: Deus, diante de todo esse cenário, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Oração. Oração. Olha que oração tremenda de Moisés. Quando eu entendo quem Deus é, eu entendo quem eu sou, eu começo a pensar melhor nas coisas. E Moisés falou: Deus, mesmo aqui no final da minha vida, não me deixa perder a consciência de que eu sou passageiro e frágil. De que os meus dias são como um sonho, como um conto ligeiro. Porque Deus, se eu perder essa consciência, eu não serei um homem sábio, os meus valores serão invertidos, eu vou valorizar mais aquilo que não tem valor, e vou tirar o valor daquilo que realmente tem valor. Deus, ensina-me a ver o quão passageiro eu sou, para que eu possa investir melhor o meu tempo, para que eu possa escolher melhor os meus projetos, para que eu possa determinar na minha vida o que é prioridade e o que não é prioridade. Deus me dá um coração sábio, e o conceito de sabedoria é o próprio Jesus. Em outras palavras, essa oração é: Deus, eu possa ser como Jesus, pensar como Ele, falar como Ele, priorizar aquilo que Ele priorizou. Mas quando nós perdemos essa ideia da fragilidade do homem, do ser humano, da minha e da sua fragilidade, nós começamos o contrário de sábio, ignorantes espirituais. Verdadeiros ignorantes espirituais que não sabem discernir uma mão da outra, que jogam o tempo fora, como se fosse lixo. Mas quando Deus nos faz conscientes da nossa limitação, do tempo passageiro em que nós estamos aqui, nós passamos a administrar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos relacionamentos com aquilo que realmente importa. Coisas como Facebook, videogames, esportes, embora sejam interessantes para alguns momentos, começam a perder a importância e viram simplesmente apenas uma distração de alguns momentos, mas deixa de se perder tantas horas e tantas horas e tantas horas com isso. Versículo 13, as coisas vão começar a melhorar. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quantos os tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Olha o que acontece aqui, queridos. Moisés estava falando de morte, fragilidade, pecado, ira. De repente ele começa a falar de cantemos, alegremos, sacia-nos. Ele começa a falar de júbilo e de louvor. E por quê? Mesmo diante desse cenário de Deus eterno, homem limitado, homem pecador, aborrece a Deus todos os dias, como que ele consegue sair dessa situação para uma situação de alegria, de júbilo, de louvor, de saciedade? A resposta é: sacia-nos com a tua benignidade, a bondade de Deus. Ele diz: Deus, tem compaixão de nós. Ele está dizendo: Deus, dentro deste cenário, a única coisa que pode realmente nos dar alegria e nos dar alguma esperança é a tua compaixão, é a tua misericórdia, é a tua bondade comigo. Deus, é isso que vai me fazer sorrir no dia de hoje. Ele diz: sacia-nos de manhã. Todas as manhãs, Deus, a única coisa que me fará cantar, a única coisa que me fará regozijar e louvar é a tua misericórdia por mim, é a tua paciência, a tua bondade para com a minha pessoa. Este é o motivo do meu canto, Deus, porque se não houver a tua compaixão e a tua misericórdia, apenas pranto e tudo não faz sentido. Ele consegue sair de uma situação de morte e para ir para uma situação de vida. E o que gera isso nele? A misericórdia de Deus. Eu consigo ver Moisés mudando o semblante dele.
isso se tornando algo vivo nele, algo que desperta o coração dele, não apenas uma oração formal, uma oração litúrgica. Não, ele está vivendo isso, está respirando essa situação. É só Deus que pode ter misericórdia de mim e me restaurar deste cenário de desgraça e fazer com que essa minha vida passageira faça algum sentido. Porque senão, tudo é um sonho, tudo é um conto que se passa e a nossa história vai acabar, como já se acabaram as histórias de bilhões e bilhões de pessoas. Versículo 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Por isso que é importante ler a Bíblia devagar e com cuidado. Primeiro Moisés olha para a eternidade de Deus, grandeza de Deus. Ele olha para a fragilidade humana. Ele olha para o pecado humano e quanto esse ser frágil aborrece a Deus. Mas depois ele olha para o mesmo Deus e vê a misericórdia, a compaixão desse Deus. Ele vê que há esperança e ainda há motivo de riso, ainda há motivo de júbilo, ainda há razões para se cantar. Por quê? Porque Deus é bom e é misericordioso. Deus me faz levar isso para as outras pessoas. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Ou seja, Deus, essa experiência de sair de um buraco como eu estava e ver que há motivos para cantar, eu não quero só para mim, eu quero para todos os teus servos, eu quero para todos os teus filhos. Deus, que todos possam experimentar isso que eu estou experimentando. Deus, me ajuda a dividir isso com mais pessoas. Deus, me ajuda a mandar, a lançar estas boas novas para o máximo de pessoas que eu possa conhecer. E isso é missões, isso é evangelismo. Evangelismo não é eu dizer para você, irmãos, nós estamos marcando no sábado aqui, vai ter um trabalho de evangelismo, então se você é um bom cristão, vê se faz favor de vir, que nós vamos distribuir folhetos aí, e aí você sai pelas ruas automaticamente, com formalidade, entregando convites e falando para pessoas, chavões cristãos, olha, Jesus te ama e eu também. Não! Evangelismo é esta vida de uma pessoa que percebeu que estava perdida, mas encontrou novo motivo para sorrir. É uma pessoa que transmite algo com vida. Eu não vou levar para o mundo um Deus morto. Eu não vou levar para o mundo mais formalidades e liturgias. Eu vou levar para o mundo um resgate final. Eu vou levar para o mundo o único motivo que pode trazer louvor, canto e riso. Eu vou levar ao mundo a única oportunidade de salvação, a única forma das coisas fazerem sentido. Eu vou levar para o mundo o único sentido. Isso é evangelismo. Isso vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam, tem algo diferente com o Deus que essa pessoa me apresenta. Porque Deus, o nome Deus está desgastado. Por quê? Porque na Índia existem milhões, no Brasil existem vários também, mas quando você for proclamar o verdadeiro Deus, em que você tem uma experiência, que Ele realmente te resgatou, a pessoa vai sentir vida nos teus lábios, brilho nos teus olhos. Não é algo formalzinho que eu e você decoramos, é algo que brota de um coração que está incendiado e desesperado por salvar vidas. Deus, espalha isso, Deus. Deus, que não seja eu apenas que veja isso. Deus, que mais pessoas possam experimentar isso. Essa é a oração de Moisés. Deus, mostra a tua glória, as tuas obras tremendas para os teus filhos, para os teus servos. Vai além, Senhor. E nós chegamos no último versículo, que diz assim: seja sobre nós a tua graça, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Olha que interessante isso. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha a sequência, irmãos, olha que interessante, não perca de vista todo o salmo. Ele acabou de dizer que o homem é passageiro, que a nossa vida é nada, que tudo passa, que tudo é transitório. Agora ele se volta para Deus e diz, Deus, eu sei que eu sou transitório.
Eu sei que eu vou passar como um sono, como um conto ligeiro, como um breve pensamento, mas Deus, aquilo que eu fizer, o legado que eu deixar, confirma. Para que mesmo depois que eu me vá, aquilo que eu fiz, aquilo que eu influenciei, possa permanecer. Confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo que você e eu fizermos aqui, e for para Deus, e for para a honra e glória de Deus, irmãos, nós vamos passar, mas vai permanecer, vai ficar, vai continuar um memorial, um legado, em que mesmo quando nós estivermos enterrados, aquilo vai permanecer. Deixa eu me dar um exemplo. Um homem chamado Horácio, em Chicago. Essa história é verídica, é de 1871, é bem conhecida, talvez você também conheça. Ele era um cristão, ele era amigo de Moody, muitos conhecem Moody, que era um grande evangelista. E era um cristão verdadeiro esse Horácio. E em 1871 ele perdeu o seu filho para a febre amarela. Ele era advogado, ele investiu em vários imóveis em Chicago, e neste ano houve um incêndio muito grande em Chicago. Ele perdeu a maioria dos seus bens, 1871. Se não bastasse isso, no dia 22 de novembro de 1873, 2 anos depois que ele perdeu um filho para a febre amarela, ele ia se encontrar com o Moody na Inglaterra, só que ele enviou, primeiro ele tinha coisas para resolver, ele enviou sua esposa com 4 filhas para a Inglaterra e ele iria depois. Esse navio naufragou. E ele recebeu depois um telegrama, algum tempo depois, da sua esposa. A telegrama dizia assim: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Então em 2 anos ele perdeu seus 5 filhos, um para a febre amarela, outros no naufrágio. 4 filhas. E ele vai ao encontro da sua esposa, ele se encontra a sua esposa. E nesse dia ele fez uma música, que a maioria dos irmãos conhece. Que quando canta, às vezes nós não conhecemos o que está por trás dessa história. Por trás dessa história dessa música está um pai que perdeu 5 filhos em 2 anos. E 4 filhas de uma vez. Eu estou um pouco rouco, deixa eu ver se eu consigo. Se paz a mais doce me deres viver, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Essa música tem mais de 150 anos. E quantas pessoas têm sido tocadas, cheias de Deus, com suas esperanças renovadas, porque Deus confirmou o que uma pessoa fez. Deus, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus pegou a obra desse cristão verdadeiro e falou: eu confirmo essa obra. Ela vai continuar através das gerações. Mesmo quando este homem já não existir mais, as pessoas continuarão, num domingo à noite, em junho de 2012, a ser tocadas pelas palavras desse hino. A nossa oração, Deus, é que tudo aquilo que nós produzimos para o Teu reino, todos os nossos projetos e nossos sonhos que venham de Ti, não fiquem limitados à brevidade da nossa vida e à fragilidade da nossa existência aqui. Que as coisas permaneçam e que se amanhã eu não estiver aqui, as pessoas possam se lembrar das minhas palavras, se lembrar da minha pessoa e de alguma forma encontrar inspiração ainda. Que aquilo que você fizer e o legado que você deixar não vá com você para um caixão, mas que permaneça na vida daqueles que aqui estão. Como aconteceu na vida desse irmão. Existe algo que Jesus fez que foi além disso. Apesar da eternidade de Deus, da fragilidade do homem e do quão passageiro nós somos, Jesus fez mais do que deixar apenas as nossas obras como um legado para as gerações que aqui vão viver. Jesus fez mais que isso ao ressuscitar dos mortos e prometer em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo, olha, aquilo que você fizer, as obras que você praticar, não serão apenas confirmadas como um legado para as próximas gerações, serão confirmadas como um legado para a eternidade, serão registradas nos livros do céu e serão anunciadas por toda a eternidade. Como disse Spurgeon, a história de cada homem será contada na morte, no juízo, por toda a eternidade. Então aquela vida que é frágil, que é passageira, ela tem sentido. Primeiro, porque ela aponta para a eternidade. Segundo, porque tudo que for feito nesta vida breve, nessa vida rápida, frágil e passageira, será confirmada não por um ano, não por 2, não por 100, não por 1 milhão de anos, mas por toda a eternidade. Aquela brevidade agora faz sentido para Moisés. Moisés confirma, Deus, confirma as obras. Jesus pega isso e fala, não, vai mais além. Não é só para confirmar para gerações, eu vou confirmar para a eternidade. Vamos ficar de pé. Por isso que Paulo dizia em Filipenses 1:21, puxa, agora morrer é lucro então. Se tudo está registrado, se isso aqui é apenas o começo de uma grande história, eu quero ir logo viver essa grande história. Essa oração de Moisés, queridos, é um exemplo para a nossa adoração diária, para a nossa oração diária. Moisés começa falando da grandeza de Deus, adorando a Deus. Depois ele passa a reconhecer a sua fragilidade. Depois ele passa a confessar pecados. Depois ele declara a misericórdia, a graça de Deus. Depois ele intercede por outras pessoas. E só depois ele faz pedidos por ele mesmo, para que Deus confirmasse aquilo que ele fizesse. Isso é uma sequência de oração. Puxa, mas eu não sei orar direito. Pegue o Salmo 90, comece a ler e orar a palavra. E acompanhar Moisés nessa oração. Claro, não orando a Moisés, que já morreu há tanto tempo, mas usando o exemplo da oração dele. Vamos fechar nossos olhos, abaixar as nossas cabeças. Oh Senhor, nós reconhecemos, Senhor, nós somos tão frágeis, Senhor. Nós somos tão pequenos, Deus, e Tu és eterno, Tu és o grande Deus que está além do tempo. E nós, tão pequenos e frágeis, ainda insistimos em aborrecê-lo e praticar ações que entristecem o Teu coração. Mas, Senhor, baseados na Tua graça e na Tua misericórdia, no Teu amor e na Tua bondade, nós temos esperança.
Nós temos motivos para sorrir que vêm de Ti. A nossa alegria vem de Ti, o nosso louvor flui dos nossos corações como um grito de guerra de um coração que estava perdido, mas agora foi salvo. Deus, faz a Tua igreja cumprir a missão dela de anunciar as Tuas obras e a Tua glória em todos os lugares. Deus, nós não queremos ser agentes de mau testemunho, Deus, para as nações e para os povos que não Te conhecem, para as pessoas que ainda não Te receberam. Deus, ajuda-nos a expressar para o mundo um pouquinho da Tua glória e das Tuas obras, Senhor. Ajuda-nos, Deus, na nossa limitação. E, Senhor, tudo aquilo que fizermos, confirma, Senhor. Que as crianças que hoje estão lá em cima sendo ministradas, que um dia elas possam ser inspiradas pelas nossas obras e por aquilo que deixamos, Senhor. Que gerações que ainda nem nasceram sejam alcançadas por efeito de coisas que nós estamos fazendo em nossos dias hoje. Por heranças que estamos montando e deixando hoje para a vida e o espírito deles. Confirma, Senhor. Eu quero te convidar, querido, a falar com Deus agora. Sobre a sua vida, sobre o seu tempo, sobre os seus projetos. Eu queria te convidar a colocar isso na presença de Deus. Que você junto com o Espírito Santo aí começasse a pensar mais nos teus dia a dias e como nós temos administrado a nossa vida, o nosso tempo, os nossos sonhos. Tendo a percepção dessa velocidade com que as coisas acontecem e se acabam. Será que nós temos realmente investido o nosso tempo, o nosso suor, o nosso melhor para aquilo que realmente tem valor? Gaste um tempo aí com Deus. Fala, Senhor, não deixe os meus olhos ficarem nublados, embaçados, e que eu comece a perder a percepção das coisas que realmente são reais, são valorosas, são verdadeiras, coisas que vão permanecer pela eternidade, que são ouro e prata e não apenas palha e feno. Oh, Senhor, ajusta o nosso foco, Senhor. Nós não estamos enxergando direito, Senhor. Muitas vezes nós, como Tua igreja, Senhor, não estamos enxergando direito para priorizar o que tem valor, Senhor. Ajusta o nosso foco, ajusta a nossa visão, ajusta a visão de cada cristão que está aqui, Senhor. Ajuda, Deus, para que as nossas obras sejam confirmadas por Ti, mesmo quando nós não estivermos mais aqui. E a nossa esperança, Deus, é que pela eternidade, essa história vai continuar. Ela vai continuar, porque ela é baseada na Tua eternidade. Porque Tu és eterno, nós cremos que a Tua promessa de nos dar vida eterna é verdadeira, é concreta e é real. Aleluia. Podemos cantar esse hino? Queria convidar você, se você não souber, a ouvir. Nós não ensaiamos. Se algo não der certo, deixe o seu coração à vontade para buscar a Deus. Se paz a mais doce me deres viver, se dor a mais forte sofrer, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, ó seja o que for, Tu me fazes saber, Tu me fazes saber que feliz com Jesus, que feliz com Jesus hei de estar, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz.
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor, tu nos fazes feliz, motivo da nossa alegria e do nosso júbilo, mesmo no meio das provações. Tu és o nosso Deus, Tu és o amor das nossas vidas, o amado de nossas almas. Tu és o precioso e o querido das nações. Tu és aquele que é, que era e sempre será, sempre adorado, sempre celebrado e honrado. Nosso Jesus, nosso Deus, amor de nossas vidas, felicidade nossa, esperança nossa, júbilo nosso, alegria da igreja. És Tu, Senhor, és Tu que faz as nossas manhãs mais felizes e alegres. É Tu que fazes com que repousemos em descanso, dormindo sabendo que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. É o Senhor que nos faz dormir e repousar, porque o Senhor cuida de nós. Nós somos felizes com Jesus, e é em Teu nome, no nome deste Jesus que nós oramos. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para esse Deus tão grande. Aleluia. Pode se sentar por um minutinho, querido.